Sabe aquela ideia de que a violência são só casos isolados, umas exceções que precisam ser corrigidas? Então, e se essa forma de ver as coisas estiver completamente errada? A proposta aqui é mergulhar na ideia da violência como um sistema. Isso ajuda a gente a entender por que o crime organizado parece estar sempre um passo à frente e por que tantas políticas públicas, com todo o esforço, acabam falhando. Isso nos leva a uma pergunta que não quer calar, né? Se a gente vê mais operações, leis mais duras, mais investimento em segurança, por que o problema não diminui na mesma medida? Porque muitas vezes a violência só muda de cara ou muda de lugar. É exatamente esse paradoxo que a gente começa a desvendar agora. Então vamos lá. A primeira parada é o tal do paradoxo da repressão. É aqui que vamos investigar o que pode ser o erro fundamental na maneira como geralmente se tenta combater o crime organizado. Olha, essa imagem diz tudo. Muitas vezes, as autoridades operam com uma lógica de causa e efeito bem direta, como se estivessem batendo com um martelo num bloco de concreto, esperando que ele quebre de um jeito previsível. Só que a realidade, a realidade é muito mais parecida com bater esse mesmo martelo na água. A força se dissipa, sabe? Ela cria ondas para todo lado e os efeitos podem ser totalmente imprevisíveis, às vezes até o contrário do que se esperava. E essa falha de diagnóstico, como é que ela aparece na prática? É o que esta análise chama de erro de leitura. São aquelas consequências não intencionais que surgem quando a natureza do problema é mal compreendida desde o início. E aqui está um dos principais efeitos colaterais. Pensa só, quando uma grande rede criminosa bem organizada leva um golpe duro, ela raramente desaparece. Em vez disso, ela se quebra, se fragmenta em células menores, mais ágeis e muitas vezes até mais violentas. O nome disso é fragmentação adaptativa. A consequência é que o crime fica mais difuso e o Estado acaba enfrentando um inimigo com muito mais cabeças e agora bem mais difícil de enxergar. Isso leva a gente para um ponto crucial. O alvo não é estático. O crime organizado é um sistema dinâmico, que aprende e evolui com cada ação que é tomada contra ele. O crime organizado sobrevive e prospera por causa de 4 capacidades fundamentais que são os pilares da sua resiliência. Pense nelas como um kit de sobrevivência: adaptação, aprendizagem, retroalimentação e deslocamento. Vamos ver como cada uma funciona. O primeiro pilar, então, é a adaptação. Essas redes criminosas são incrivelmente flexíveis. Se uma rota de tráfego é fechada, eles criam outra. Se uma tecnologia de comunicação é interceptada, eles migram para uma nova. É um ajuste que acontece em tempo real à pressão do Estado. Em segundo lugar, a aprendizagem. Cada ação do Estado, seja bem-sucedida ou não, gera informação valiosíssima para o sistema criminal. Eles aprendem com os nossos erros, entendem os nossos padrões e começam a antecipar os próximos movimentos, ficando sempre um passo à frente. O terceiro pilar é a retroalimentação. E essa ideia é bem contraintuitiva. A pressão externa, em vez de enfraquecer um grupo, pode, na verdade, aumentar a coesão interna. Quando se sentem ameaçados, os membros se unem com mais força por lealdade e sobrevivência, tornando a organização ainda mais resiliente. E, por fim, o deslocamento. É o famoso efeito balão, que é bem simples de entender. Quando se aperta o crime em uma região, ele não desaparece, ele simplesmente se move para outra área, geralmente uma com menor presença do Estado. Ou seja, o problema não é resolvido, ele é só transferido. Então, se a abordagem tradicional falha, como é que a gente consegue enxergar essa complexidade de forma mais clara? A resposta pode estar em uma nova ferramenta de análise. Este aqui é o tetraedro das organizações criminosas. Para entender, é só pensar nos 4 elementos que um fogo precisa para nunca se apagar. Primeiro, o combustível, os recursos e os mercados ilícitos. Depois, o comburente, o ambiente social que permite ao crime respirar. Em seguida, a temperatura de ignição, as motivações que levam as pessoas a se envolverem. E por fim, a reação em cadeia, a incrível capacidade de adaptação da rede. E aqui está o pulo do gato. Esses 4 domínios dependem um do outro. Atacar apenas um deles é inútil. Pensa bem, se as autoridades apreendem bens, o combustível, mas não mudam o ambiente ou as motivações, o sistema busca novas fontes de renda rapidinho. Se prendem líderes, mexendo na reação em cadeia, mas o ambiente continua favorável, novos recrutas preenchem o vácuo imediatamente. A rede simplesmente se cura. E a história está cheia de exemplos. A iniciativa Mérida, no México, focou em recursos e força, mas ignorou o ambiente social. O resultado? A fragmentação dos cartéis e mais violência.
Anos antes, na Suécia dos anos 60, uma política focada só no mercado de drogas ignorou as motivações das pessoas, o que acabou aumentando o abuso de substâncias. A lição é clara: estratégias que olham só para um pedaço do problema geram retrocessos. Com esse diagnóstico em mãos, a pergunta muda. Não é mais sobre o que fazer, mas sim como seria uma resposta realmente eficaz. Vamos explorar agora uma nova forma de agir. Primeiro, é preciso reconhecer a falácia da centralização. Um comando centralizado, distante da realidade local, sofre de lentidão, aplica soluções tamanho único que não funcionam e as informações vitais se perdem em hierarquias rígidas. Resumindo, essa estrutura é simplesmente lenta e cega demais para enfrentar redes que são superágeis. A solução proposta é a governança policêntrica. E não, isso não é desorganização. É uma ordem distribuída. É uma rede com múltiplos centros de decisão que agem com autonomia, mas de forma coordenada, criando um sistema de defesa que é finalmente tão ágil e adaptativo quanto a própria rede que ele precisa enfrentar. No fim das contas, a mudança estratégica se resume a isto: sair do teatro da segurança, aquelas operações que impressionam na TV, mas são pouco eficazes, para uma segurança efetiva. E isso significa atacar o problema em todas as frentes do tetraedro, usando uma governança distribuída e inteligente. Isso nos leva à principal conclusão que está nesta citação. A complexidade não é um obstáculo acadêmico, é a realidade do terreno. Ignorá-la é planejar a falha. Em outras palavras, entender essa complexidade não é opcional, é um único ponto de partida possível. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez a verdadeira questão não seja como eliminar o crime, mas sim como podemos construir um Estado que aprende e se adapta mais rápido que a ameaça que ele enfrenta. A resposta a essa pergunta é o grande desafio para as próximas décadas. Obrigado por acompanhar esta análise.